Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Roberta Hermes, eu sou psicóloga. Estamos aqui hoje para a gente poder falar sobre estratégias que ajudem o seu filho a aprender um pouco melhor nesse momento tão difícil. Bom, a primeira dica que eu vou dar é relacionada à rotina. Muito importante que tenha uma rotina, que eles acordem no mesmo horário, que eles comam no mesmo horário, que eles vão dormir no mesmo horário e que eles estudem no mesmo horário. Então escolha momentos em que biologicamente o corpo dele aprende mais, de manhã, de tarde ou de noite. Eu aprendo melhor de dia, né? Então sempre tem um momento em que a criança aprende melhor. A criança ela é muito concreta, então sempre coloque o uniforme na criança, porque simbolicamente você vai estar falando para o cérebro da criança que aquele é o momento de aprender. Tem um cantinho especial para ela, sabe, da casa, que tenha menos barulho, por exemplo, que ela escute menos ruído de você, por exemplo, fazendo o almoço, ou você fazendo, limpando a casa, por exemplo, ou até mesmo o irmão dela, né, assistindo televisão, às vezes é mais novinho, para poder ajudá-lo também no foco. Por favor, não coloque brinquedos no ambiente, no quarto onde ele vai estudar, tá bom? Para não fazê-lo lembrar a todos os momentos que ele está estudando e que na verdade ele gostaria também de estar brincando, tá? A outra dica é em relação ao humor. Toda criança aprende com humor, nós aprendemos com humor, aumentamos o foco, a concentração, a vontade de aprender. Roberta, eu não sou uma pessoa bem-humorada, não estou no ambiente bem-humorado, né? Não estou no momento bem-humorado da minha vida, vamos lá. Tenha recursos do YouTube, peça para algum parente da família fazer um vídeo engraçado e relacionado àquele assunto, né? Sempre tem um professor na família, né? Peça ajuda para ele, como que você pode fazer, né? Uma dica muito importante é às vezes você utilizar personagens que eles gostam, porque não necessariamente tem que ser engraçado, mas ter um conteúdo descontraído, né? Então, eu gosto de Super-Homem. Então tá bom, então vamos ensinar sobre o Super-Homem. Lembra, filho, que naquele dia o Super-Homem fez isso, isso, isso? Então, é igual nessa matéria aqui. Faça associações de coisas que ele já conhece, que é muito mais fácil de memorizar, tá? E utilize vários recursos sensoriais. Então, uma mesma matéria, peça para ele escrever, fale sobre o assunto. Vai falar de história, faça um desenho, né? Faça uma linha do tempo. Quando o rei chegou, ele chegou para poder atacar a cidade tal, e aí peça para ele fazer um desenho dele atacando, do rei, aí coloca o nome do rei atacando a cidade. Então você está utilizando o recurso auditivo, o recurso visual, né, o recurso da imaginação para poder fazê-lo memorizar melhor aquele determinado assunto, tá bom? Uma outra coisa é quanto mais concreto melhor, todos os assuntos, tá? Então, matemática, você pode estar auxiliando com ábaco, tá? É um recurso. Você pode estar utilizando material dourado, que é outro recurso muito interessante em relação à matemática, aqueles quadradinhos pequenininhos, né? Que tem as unidades, as dezenas, as centenas. Isso ajuda muito a criança a concretizar, né, o conteúdo dela. Lembra sempre, a criança precisa de concretizado, que é concreto. Ela tem muita dificuldade ainda de colocar, de fazer abstrações, tá? Então pensa nisso. A outra dúvida, a outra dica, né, na verdade, é em relação a associações. Faça muita associação com a criança, né? Acho que a gente já falou um pouquinho. Então, por exemplo, lembra daquela... Tem uma palavra muito interessante, por exemplo, chá. Chá pode ser conhecimento, habilidade e atitude. Então, às vezes, fazer uma palavrinha um pouco mais curta ajuda, é como se fosse dicas para o próprio cérebro para ele lembrar de uma sequência, de uma palavra. Então, criar uma palavra em que cada letra tem a ver com alguma coisa, né, ou com algum outro recurso que ela precisa de aprender, é importante também, tá bom? Uma outra questão é de intervalos, por favor, a cada meia hora no máximo. Pede para a criança dar uma levantadinha, vai beber água, né, vai no banheiro, porque ela não mantém o foco mais do que meia hora. Não adianta tentar manter a criança 2, 3 horas ali sentada, porque ela não aguenta, sabe? Então, nem que seja a cada meia hora, dê 5 minutinhos de intervalo, tá bom? Lembre-se que a criança não é você, não sou eu, e ela não é um adulto formado ainda. Então, se a gente está ansioso, imagina uma criança que está muito mais ansiosa,
tá certo? Pense que ela não tem a maturidade cerebral ainda que nós temos para poder administrar todas essas emoções que estão vindo, né? Ela ainda está treinando o cérebro para ter foco e atenção, então a gente precisa de ajudá-lo, né, com todas essas partes, tanto biológicas quanto emocionais, ajudar a criança. Então, se você está fazendo uma atividade, por exemplo, fale coisas positivas. Nossa, fulaninho, mas acho que você está um pouquinho desatento, né? Vamos lá, vamos dar uma respirada e vamos voltar, porque, ó, aquilo ali você aprendeu tão bem, e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender esse daqui, né? E controle emocional eu sei que é muito difícil, né? As mães, os pais, todos os cuidadores estão super esgotados, né? Porque tá fazendo uma coisa que não sabe, isso não é culpa sua, né? Muitas vezes você tem que ensinar para a criança uma coisa que você já tem 20 anos que não vê, né? Então, procura ajuda, peça ajuda, liga pro professor, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E a gente tá junto, tá bom? Na semana que vem, vamos falar um pouquinho sobre educação positiva, tá bom? Esse livro aqui é muito interessante, eu vou falar um pouquinho sobre como ajudar as crianças, né, a ter uma educação positiva, e te ajuda muito nesse momento também. Então fica de olho que semana que vem vai vir outro vídeo aqui no canal, tá bom? Um abraço!